Olá, aluno, que é o professor Júlio, matemática. Vamos ver aqui unidade de medidas de comprimento. Para começar, vamos tomar como base o metro, que é a medida padrão de medida de comprimento, né? A unidade padrão de medida de comprimento, onde fala assim, ó, no sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é representado por esse Mzinho aqui. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício, etc. Além do metro, existem as outras medidas, outras unidades de medidas de comprimento. Essas outras medidas são os múltiplos e submúltiplos do metro. Se você observar essa tabela aqui está o metro, ó, representado por 1 metro. A gente tem os submúltiplos, que são medidas menores que o metro, e temos os múltiplos, que são maiores que o metro. Então, aqui, menor que o metro, a gente tem o decímetro, representado por dm, que é 10 vezes menor que o metro. O centímetro, representado por cm, que é 100 vezes menor que o metro. E o milímetro, que é representado por mm, que é 1000 vezes menor que o metro. Dessas medidas aqui de submúltiplos, as mais utilizadas é quem? O centímetro e o milímetro. Essas medidas aqui estão na sua régua, né? A régua que você usa aí para estudar, fazer desenhos, fazer retas, está no metro. E os múltiplos do metro, quem são? Temos o decâmetro, representado por DAM, que é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro, representado por HM, que é 100 vezes maior que o metro. E o quilômetro, representado por km, que é 1000 vezes maior que o metro. Dos múltiplos aqui, o mais utilizado é o quilômetro. Então tá, então nós temos essas medidas aqui. Vocês podem observar nesse detalhe, né? Que daqui para cá, ó, houve uma divisão por 10, né? Porque é 10 vezes menor. Daqui para cá, outra divisão por 10, que é 10 vezes menor. E daqui para cá, outra divisão por 10, porque é 10 vezes menor. Então, se você divide por 10 duas vezes, é a mesma coisa que dividir por 100. Então, de metro para centímetro, a divisão é por 100. Se você divide 3 vezes, a divisão é por 1000. Então, de metro para milímetro, divide-se por 1000, porque é 1000 vezes menor que o metro. Ok? Então, se você quer transformar uma unidade que está em centímetro para metro, você faz a volta. A volta é o inverso da divisão, que é a multiplicação. Tá? Agora a gente vai ver uns exemplos aí. E aqui, né, do metro para o decâmetro, houve uma multiplicação por 10, porque é 10 vezes maior. Daqui para cá, uma multiplicação por 10, que deu 100. E daqui para cá, uma multiplicação por 10, que deu 1000. Então, se eu multiplico, estou em metro, quero chegar em quilômetro, eu multiplico por metro, multiplico por 10 3 vezes, que vai dar 1000. Portanto, o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Se eu fizer a volta, quero transformar de quilômetro para metro, então, fazendo a volta, eu tenho que dividir, porque o inverso da multiplicação é a divisão. A gente vai fazer exemplos daqui a pouco.
Veja só, aqui a gente tem 1 milímetro, centímetro, a gente tem um pedaço de uma régua aqui. Essa régua que você tem aí na sua casa, do 0 até o 1 é 1 centímetro. Do 1 até o 2 é mais 1 centímetro. E assim por diante. O centímetro é dividido em 10 partezinhas. Cada partezinha dessa é 1 milímetro. Tá? Então, essa medida aqui, do 0 a 1, ela mede 1 centímetro. E o milímetro aqui, ó, vou até ampliar, é uma das 10 partes. Ó, vamos ver as partes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Portanto, pessoal, eu posso falar que em 1 centímetro, a gente tem o quê? Tem 10 partezinhas dessa, então tem 10 milímetros. Então, em 2 centímetros aqui, quantos centímetros a gente tem? 20 milímetros, né? Em 2 centímetros, temos 20 milímetros. Então, se eu perguntar quantos milímetros tem em 15 centímetros, o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 10. Se você multiplica essa medida por 10, 15 vezes 10 dá 150. Então, fica 150 milímetros. Então, quando eu quero transformar de centímetros para milímetros, basta multiplicar por 10. Se a gente for fazer o inverso, a gente faz a divisão. Suponha que eu tenha aqui 200 milímetros e quero transformar para centímetros. Então, você vem, divide por 10 essa medida. Peraí, deixa eu arrumar aqui, que ficou meio feio aqui. Faça a divisão por 10. Vou colocar só 2 pontinhos assim para representar a divisão. Se você pega 200 e divide por 10, isso aqui dá 20, né? Lembra que um zero aqui eu simplifico com um zero, sobra 20 centímetros. Então, ó, de novo, quer transformar de centímetro para milímetro, multiplica por 10. Quer fazer o inverso de milímetro para centímetro, divide por 10. Tá? Observe aqui, ó, a medida do clipe. A medida desse clipe aqui, ó, é 3,5 centímetros, né? A gente pode representar isso de várias formas aqui. Eu posso fazer assim, 3,5 centímetros, que é a medida dele aqui, ou posso representar em milímetros. Se eu quiser saber quantos milímetros tem, ó, aqui tem 10, 20, 35 milímetros, que é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 10. Se eu multiplico 3,5 por 10, isso dá 35 milímetros. Eu posso falar que esse clipe tem 3,5 centímetros ou 35 milímetros. Tá aqui, ó, 35 milímetros ou 3 centímetros e 5 milímetros, 3,5 centímetros. Quando eu estou trabalhando com medidas maiores, né, cujas distâncias são maiores, aí a gente já nem é bom estar falando em metro aqui, ó. Por exemplo, veja nesse mapa aqui que a distância das duas casas tem 2.000 metros. Quando a distância é grande, tipo cidade, uma cidade até a outra, tipo um comprimento de um rio, né, as fronteiras de um país, a gente passa a falar em quilômetro. Então, 2.000 metros aqui é a distância dessas duas casas aqui. Se eu quero transformar metro em quilômetro, eu divido por 1.000. Então, vou fazer uma divisão aqui por 1.000.
Quando a gente divide por 1.000, lembra que a gente pode cortar esse 3 zero com esse 3 zero, sobra 2 dividido por 1, que dá 2. Então, 2 quilômetros é a distância dessa casa. E se eu tenho uma medida em quilômetro, suponha que eu tenho 3,5 km. Se eu quero transformar isso em metro, então eu multiplico por 1.000. Que aí é o inverso. Multiplicando isso aqui por 1.000, 3,5 vezes 1.000, dá 3.500 metros. Então, essas multiplicaçõezinhas aqui vocês já sabem fazer, né? Multiplicar por 10, 100 mil, todo mundo já sabe fazer. Então é só isso, a aula de hoje é só essa conversão de medidas mesmo, tá bom? Vamos fazer uma atividade para a gente fixar o conteúdo. Abraço.